Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de História. Nós continuamos falando sobre revoltas coloniais nativistas e hoje nós vamos falar sobre a revolta de Filipe dos Santos ou a revolta de Vila Rica, assim também é conhecida essa revolta. Ela acontece no ano de 1720, no início do século XVIII, e ela tem como grande marca a reivindicação através dos impostos abusivos. O cenário é Minas Gerais, a cidade atual Ouro Preto, na época Vila Rica, em que os impostos da coroa, cada vez mais abusivos, indignaram parte da população e se destacou Filipe dos Santos, um português que vai reivindicar com o governador de Minas Gerais para que esses impostos passassem a ser reduzidos e que fosse abolido a casa de fundição, que era a recente criação da coroa portuguesa, com o intuito de fundir o ouro e de transformar esse ouro em barra com o selo da coroa para evitar roubo desse ouro. Então esse é o cenário da revolta Filipe dos Santos e a gente vai fazer um contexto geral, tanto do que acontecia no Brasil como do que acontecia fora do Brasil. O final do século XVII e início do século XVIII é caracterizado pelo declínio da cana-de-açúcar. Não é mais um produto do qual os portugueses têm um monopólio comercial, a gente sabe disso. Surgiram outros concorrentes, principalmente os holandeses, e existia essa preocupação financeira em relação ao que lucrava a coroa. Lucraram muito com a produção da cana-de-açúcar, mas havia uma crise, era necessário que se buscasse esse lucro em uma outra atividade e caiu como uma luva a mineração no Brasil quando o ouro é descoberto. Iniciaram-se várias revoltas e entre elas a revolta de Vila Rica. Posteriormente, nós vamos falar sobre uma revolta que tem um outro caráter, que é um caráter separatista, que é a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Mas, de uma forma geral, o que eu posso destacar do contexto? Portugal vivenciava o mercantilismo, que era um sistema político dos estados absolutistas europeus. Dentro do mercantilismo, dentro dessa política econômica, uma das suas principais bases era justamente o metalismo, que significava o quê? O acúmulo de metais preciosos. Quanto mais o Estado Nacional acumulasse metais preciosos, o ouro, a prata, sobretudo os metais preciosos que vinham das colônias, mais rico o Estado Nacional se tornava, mais poderoso se tornava aquele Estado Nacional. E essa era a política vivenciada na Europa que se estende ao Brasil. Então, Portugal, além de todas essas questões financeiras, existia ainda essa pressão por parte desse sistema político, desse sistema econômico que era o mercantilismo, especialmente o metalismo. Desde a descoberta de ouro na região de Minas Gerais, o olhar da coroa portuguesa, obviamente, estava voltado para essa região, porque essa região oferecia muito lucro, pelo menos por um tempo determinado. Nós temos aí o século XVIII como a grande marca do período aurífero brasileiro. Mas, paralelamente à extração do ouro, a essa atividade, nós temos ainda o que se mantém, o que se sobrevive, que é a produção açucareira no Brasil. Ela não é extinta. Embora a coroa volte o seu olhar para a mineração, mas também é importante a produção do açúcar ainda assim no Brasil, até porque esse açúcar era vendido lá fora. Existiam concorrentes, mas esse açúcar era vendido também e gerava lucro, embora inferior à extração do ouro, mas esse açúcar continuava gerando lucro à coroa portuguesa. Nós vamos destacar algumas das principais diferenças entre essas duas atividades, que sem dúvida nenhuma vai ser pautado na democratização. Por incrível que pareça, a extração do ouro ela era mais democrática e os investimentos eles eram mais baixos em relação à atividade açucareira. Então, para ser um senhor de engenho, dependia de um investimento muito alto, existia uma concentração de renda muito localizada nas mãos desse senhor. Enquanto que para a extração do ouro não era necessário tanto investimento. É claro que existia sim um investimento, a começar pela quantidade de escravos. Quanto mais escravos se tivesse, o minerador tivesse, maior a quantidade de terras que ele recebia, que a coroa inclusive chamavam de datas, recebia mais datas, era por quantidade
quantidade de escravos, mas era muito possível alguém enriquecer da noite para o dia, porque era possível encontrar ouro, e quem encontrasse ouro no local recebia data para essa exploração. Então, muitas pessoas migraram para essa região. Houve um aumento populacional muito significativo. E a coroa queria monopolizar essa extração do ouro. É claro que esse ouro ia ser extraído por mineradores de diversos lugares, não é? Mas a coroa queria monopolizar, e para isso, e especificamente por isso, por conta desse controle que a coroa precisava ter, é que ela vai gradativamente instituindo cada vez mais impostos, para que ela consiga controlar e monopolizar a extração do ouro. Quando eu falo do aumento populacional na região de Minas Gerais, especificamente na região de Vila Rica, Ouro Preto, é um aumento que não é só de brasileiros ou só de portugueses. Pessoas de outros países migraram para essa região, como por exemplo franceses. Então existia essa preocupação da coroa. Mas como vocês podem ver, as diferenças entre uma atividade e outras, elas são pautadas principalmente na questão da concentração de renda, do investimento e da democratização. Estes são os principais impostos determinados pela coroa portuguesa no período de extração do ouro aqui no Brasil. Então, nós temos o quinto, que corresponde a 20% de todo o ouro arrecadado pelo minerador e de cada minerador. Nós temos aí a captação, que corresponde a 17 gramas de ouro por cada escravo que o minerador possuir. A determinação de que o minerador pagasse por ano 100 arrobas de ouro à coroa. E por último, a derrama, que na verdade é a junção de todos esses impostos que porventura pudessem ser atrasados por algum minerador. Essa era a derrama que era feita de uma forma muito violenta por parte da coroa, de caso não pagasse em ouro o que se devia, os soldados da coroa portuguesa acabavam levando os pertences desses mineradores. A revolta de Vila Rica tem início no ano de 1720, quando o português Filipe dos Santos se revolta com a condição dos mineradores, principalmente a partir da criação da Casa de Fundição, que demandava uma quantidade de impostos absurdos, preços cada vez mais altos. A Casa de Fundição nada mais era onde a coroa poderia garantir o seu controle. Então, ela proibiu que esse ouro circulasse na colônia em pó. Então, esse ouro era levado, todo o ouro deveria ser levado para a casa de fundição, ele seria fundido e ele seria transformado em barra, receberia o selo da coroa, e só assim esse ouro poderia circular na coroa. E lá mesmo na casa de fundição era separado o imposto do quinto, então eles retiravam 20% para a coroa portuguesa. E isso fazia com que esse minerador acabasse não tendo o controle do que ele extraía, porque depois desse ouro transformado em barra, ele não sabia a quantidade ao certo, e existia a intenção, na verdade, existia aí a preocupação dos mineradores de que, ao separar o que era da coroa e o que eram dos mineradores, pudesse haver aí algum roubo, que eles pudessem colocar mais nessa distribuição, retirando o quinto. E aí Filipe dos Santos acaba sendo porta-voz dessa população insatisfeita, mas ele chega a juntar cerca de 2.000 pessoas que vão até o governador de Minas Gerais e reivindicam a diminuição dos impostos e a extinção da Casa de Fundição. É importante frisar que se trata de uma revolta nativista, uma vez que não existe a intenção de contestar o poder da coroa portuguesa. O objetivo era modificar algumas situações de administração local, como é o caso da exigência e da criação das casas de fundição, como também diminuir os impostos que eram determinados. Mas não existia um caráter separatista, eles não queriam separar da administração de Portugal. Filipe dos Santos, como eu disse para vocês, é o porta-voz desses revoltosos, e ele levanta algumas bandeiras dessas principais reivindicações, e a principal delas é, sem dúvida nenhuma, a diminuição desses impostos e se colocarem como contrários à Casa de Fundição.
Como ele pega de surpresa o governador de Minas Gerais, o Pedro Miguel de Almeida, o governador acaba cedendo ou parecendo ceder a essas reivindicações, até porque Felipe dos Santos ele chega com um contingente de pessoas relativamente alto. Essas pessoas pegaram em armas, cercaram a sede do governador e ele dá a entender que vai acatar todas essas reivindicações, principalmente a de diminuir os impostos. Mas isso não acontece. Depois, Felipe dos Santos é violentamente reprimido, é condenado à morte, e a morte de Felipe dos Santos vai ser muito parecida com a de Tiradentes. Ele vai ser enforcado e depois vai ser esquartejado. E chegamos ao fim de mais um estudo de uma revolta nativista que, embora não tenha tido o objetivo de contestar o poder da coroa, muito menos de alcançar os seus anseios, ela acaba se tornando o embrião da futura Inconfidência Mineira. Então, ela se torna muito importante nesse processo de reivindicação, sobretudo de inconformação com o controle por parte da coroa, principalmente com os impostos abusivos. E ao final, como vocês sabem, eu citei, Felipe dos Santos é o único condenado à morte, é esquartejado, e isso muito para servir de exemplo para que não acontecessem outras revoltas. Como consequência, nós temos o aumento, a intensificação, na verdade, do controle da coroa. Ela vai controlar todas as vias de acesso para a região de Minas Gerais. Vai existir um controle maior, uma administração muito mais eficiente dentro das casas de fundição e a criação da capitania de Minas Gerais, a desmembração completa dessa capitania em relação a São Paulo, que já é algo que vem se pensando nisso desde a Guerra dos Emboabas e se concretiza após a revolta de Felipe dos Santos. Estudem, pessoal, eu espero que tenha ficado claro, vou deixar uma atividade, mas estudem, se aprofundem lendo o conteúdo do livro de vocês.